presidente Lula vai passar por uma segunda operação na cabeça e o Brasil se pergunta: acabou a esquerda? Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos ao meu canal, eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir também porque tá complicado. Se você quiser aprender a fazer stand-up, tem um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição, tá? Bom, vamos lá. O presidente Lula passou na manhã desta quinta-feira por um procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O médico, o Dr. Roberto Calil, que acompanha o presidente, disse que o procedimento foi um sucesso, que o presidente está conversando e está acordado. O procedimento que o presidente passou foi uma embolização da artéria meningia e o objetivo foi bloquear o sangue do cérebro para evitar futuros sangramentos. Esse procedimento começou às 7h25 da manhã e durou menos de uma hora. É um procedimento realizado numa sala de cateterismo e não num centro cirúrgico, pois não se trata de uma cirurgia. O presidente, como eu disse, está acordado, falando, conversou com os médicos e ele deve retornar para o leito que ele estava na UTI. Ainda não há previsão para que o presidente deixe a UTI, como foi dito anteriormente. Ainda não se sabe se o presidente está com um dreno ao qual ele foi submetido desde o primeiro dia da cirurgia na terça-feira. Fabiola Pérez para o UOL. A Carla Araújo fez também, tá entre aqui as notas lidas de hoje, muito lidas de hoje, que é essa sucessão, né? Um pouco nessa linha do que você está falando, essa sucessão do presidente Lula. Nova cirurgia fragiliza Lula para 2026 e evidencia a falta de um sucessor. Você também vê por aí, Josias, essa dificuldade de Lula pensar num sucessor, começar a construir isso? Não vejo que ele tenha dificuldade. Há até um nome de um provável sucessor do Lula, que seria o Fernando Haddad, né? Mas, evidentemente, uma candidatura do Fernando Haddad não é a mesma coisa que uma candidatura do Lula, né? Hoje nós temos o Lula tem um problema adicional, ele próprio já tinha noção disso, né? E ele sabe que não é um menino mais. E, evidentemente, o mundo tem a percepção de que o Lula, se tiver saúde, ele será candidato à reeleição. Se não tiver, não será. E ele vai precisar providenciar um substituto, né? Agora, uma eleição que já... Então, diz a lenda, né? E não sei se ele vai querer se candidatar. O pessoal fica aí esperando, né? Mas eu não sei se ele entrou para ser presidente para poder se candidatar de novo. Eu acho que ele entrou para ser presidente muito porque o PT tinha sofrido um golpe, né, gente? Então ele queria... Eu acho que ele tinha que, assim, né? Fazer aquela coisa. Mas eu não sei, e isso eu penso desde o começo. Eu não sei se o Lula tem a intenção de ter um quarto turno, né? Acho que não. Não tem num dos polos o Bolsonaro, que está inelegível, embora finja, simule uma candidatura, embora diga que vai registrar essa candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, também o mundo sabe que o Bolsonaro não será candidato, porque ele não recuperará a inelegibilidade e, muito provavelmente, já terá sido condenado criminalmente pela tentativa de golpe quando estivermos discutindo a sucessão de 2026. Então, você já não tem o Bolsonaro num polo. Se o Lula não estiver no outro polo, e hoje não há ainda nenhuma indicação de que ele não esteja, porque acabamos de falar que o médico dele esteve com ele agora, diz que ele está se recuperando adequadamente da cirurgia. Então, aos olhos de hoje, existe a perspectiva de que ele seja candidato. Mas, óbvio que uma pessoa de 79 anos, que terá mais de 80 quando estivermos discutindo a sucessão, é óbvio que há o risco de o Lula não ter saúde para ser candidato. Aí nós teremos um quadro absolutamente aberto, sem o Lula, sem o Bolsonaro. Aí a sucessão será uma janela aberta para o imponderável. Haverá um outro cenário. E, muito provavelmente, o sucessor... Hoje, a alternativa ao Lula, segundo diz o próprio Lula em privado, seria o Haddad, não é? E qual seria a alternativa na outra ponta? Hoje, o Tarcísio de Freitas diz, e os aliados dele repetem isso em público, que ele não trocaria uma reeleição que considera certa em São Paulo
por uma aventura presidencial. Mas se o Lula não for candidato, o Tarcísio pensará da mesma forma? Ou ele será candidato ao Palácio do Planalto? Então, abre-se um leque de alternativas, Fabíola, que hoje são inexistentes. Hoje, o Tarcísio diz que não será candidato, o Lula diz que é candidato, e não há dúvida sobre isso, e o Bolsonaro finge ser candidato e todos sabem. Eu não sabia que o Lula tinha falado, não. Que não é. Então, falta de sucessor, não. Mas, evidentemente, se o Lula não for candidato e se o Bolsonaro, já sabemos, não será também candidato, o quadro é outro, né? A sucessão muda completamente. E o fator saúde entrou na equação, Fabíola, é uma carta nova no baralho. Sim. Fabíola, Mas pelo que eu entendi, essa coisa aí que o Lula teve foi uma coisa relativamente simples. Claro que ele tem 79 anos, né, gente? Mas assim, não sei se isso impediria o Lula, não. Vamos ver. Mas eu acho que na direita a gente vai ter um quadro tipo algum filho do Bolsonaro, provavelmente Flávio, ou o Eduardo, talvez o Eduardo Bolsonaro como candidato, ou o Tarcísio. Nicolas Ferreira, eu acho que ainda não. Mas eu acho que um dia virá. Pablo Marçal, eu acho que ele vai vir. E no lado da esquerda a gente tem o Haddad. O Haddad, eu não sei se ele tem muito carisma, assim, porque o Haddad, ele tem uma coisa meio de professor, né? Então ele tem uma linguagem de professor, ele tem não sei o quê, que eu acho que hoje em dia isso tá sendo uma loucura pensar isso, né? Mas hoje em dia isso tá sendo mal visto, né? Tipo, você falar direito, né? Fala assim, pretencioso, nossa, conjugou os verbos tudo certo, que pretensão, né? Mas enfim. Então acho que tem o Haddad, eu acho que tem, né, o Boulos. O Boulos teve uma derrota, né, em São Paulo, mas não sei como é que seria para presidente de novo. Marina Silva, acho que não sei. Eu não sei se teria tanta força. Simone Tebet é alguém, eu acho, da direita, que não é da extrema direita, mas que eu acho que é alguém que vai vir. Simone Tebet, eu acho que ela tá trabalhando para isso. Inclusive, eu até fiz um vídeo aqui sobre um livro que ela lançou. Ela lançou, tipo, a biografia, as lutas dela, não sei o quê. E quem faz isso, o político que faz isso, geralmente é porque quer se candidatar a presidente. Então, né, para pensar, o cara é presidente. O cara não pode nem ficar doente, porque ele ficou doente, tinha decisão pra tomar, tinha gente pra contratar, tinha ministro pra demitir. Enfim, mas eu acho que o Lula vai ficar bem. Eu acho que essa questão de 2026, se ele não quiser ou não pudesse se candidatar, é só uma questão que era uma questão de tempo da gente ter que lidar com esse problema, né? Eu acho que a nossa chance, assim, em 2026, a nossa melhor chance seria uma Simone Tebet da vida, sem sacanagem, entendeu? Você vê como a coisa tá. Bom, então é isso, eu acho que é uma questão que era uma questão de tempo, né? A gente pensar no Lula fora do cenário político brasileiro. É isso, eu vou ficando por aqui, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, se inscreve, dá um like.